Ai, que saudade que eu estava, queridos. Eu não sei vocês, mas que saudade que eu estava de ouvir minha irmã aqui na tela. Esse presente que o Papai do Céu me trouxe com tanto amor, né? Através da vida da Cíntia Tanuri, que vai estar transbordando conosco hoje. Ela me fez abrir os olhos para esse Jesus. Ela conhecia um Jesus diferente do meu. E foi através dessa linguagem, desse dom que o Senhor passou para ela, de fazer uma costura tão perfeita entre tudo que acontece aqui na Bíblia. Ela me fez me apaixonar por Jesus. E eu sou assim imensamente grata pela vida dela. É porque não tem nada melhor do que estar no centro da vontade do Senhor. Se de tudo, hein, Cíntia, que a gente passar junto. Se de tudo, ah, meu Deus, é só isso aqui, é só isso aqui. Lembre-se, você fez uma pessoa se apaixonar por Jesus. Vem para cá, minha irmã, vem para cá. Hoje é dia do Terça Transbordo Sem Fim com Cíntia Tanuri. A sala é sua, minha irmã. Amém. Glória a Deus. Bom dia. Assim não vale, né, Mônica? Você começa com louvor desse. Depois você faz uma colhida dessa, aí a gente deságua. Não tem jeito. Porque falar do amor de Deus, né? Esse amor que nos persegue, como a canção que abriu essa sala hoje. Lembrar desse amor que está em Cristo Jesus. E que nada pode nos separar dele, nem a vida, nem a morte, nem as coisas do presente, nem do que está por vir, nem anjos, nem principados. Não foi assim que o apóstolo Paulo escreveu lá a carta aos Romanos? Nada pode nos separar do amor de Deus, e isso já nos quebranta, o Espírito Santo já nos constrange. Essa canção é aquele abraço apertado do pai, sabe? Quando só olha no seu olho, quando você está assim meio fragilizado e alguém olha no seu olho e fala, deixa eu te dar um abraço. Ah, precisa isso, não precisa mais nada. As torneirinhas abrem, o choro corre solto, estava aqui segurando o choro. E eu ouvi a Mônica falar sobre isso, é verdade, Mônica. Se nada mais acontecer, saber que nós vivemos esse amor de Deus e que, de alguma forma, esse amor de Deus exalou de nós, já valeu por tudo. Não precisa acrescentar mais nada. Essa é a grande alegria nossa, é desfrutar desse amor e atrair outros desse lugar de desfrutar desse amor legítimo, que é de direito de todos os filhos e filhas do Senhor. Ele nos criou e nos chamou para esse amor. Mas então vamos lá, é terça do transbordo. Estou aqui porque o Senhor me trouxe aqui e eu falei, pai, não sei nem o que eu vou falar, ajuda a tua serva. O Senhor foi me atraindo para mais uma vez estar aqui na terça do transbordo, porque na verdade não somos nós que temos algo a falar, é sempre o Senhor. É Ele que tem algo a falar através dos seus feitos em nós e nos ensinar. E eu creio muito nesse fluir do Espírito Santo, então hoje a minha oração foi essa: eis-me aqui, Senhor, flui conforme a tua vontade, o teu querer, e que o seu nome seja glorificado, e somente o seu nome seja glorificado, e tá tudo certo, Pai. Então eu quero começar lendo com você Isaías 64:4, e diz assim: porque desde a antiguidade não se ouviu, nem com o ouvido se percebeu, nem com os olhos se viu um Deus semelhante a ti, que trabalha para aqueles que em ti esperam. Nunca se viu, nunca se ouviu, ninguém percebeu com o ouvido falar, contar, mencionar de um Deus semelhante, que parecesse um pouquinho com o Senhor. Um Deus que está trabalhando, está em ação, está em atividade para aqueles que estão esperando no Senhor, aqueles que estão confiando, aqueles que estão dependendo do Senhor. Sabe, eu quero falar sobre o processo da espera. Esse processo que às vezes a gente não quer, a gente quer correr dele, a gente quer pular etapa, porque ninguém gosta de esperar. No dia que a pastora Rose
ela trouxe aqui, né, uma ministração que nos embalou e nos fortaleceu tanto naquele momento da ceia do Senhor. Ela falou sobre o aquietar em Deus, né? Nos aquietar nele. E naquele dia me veio uma reflexão sobre esse nosso tempo em que nós estamos, todos nós inseridos, a nossa geração tão imediatista, né, Clifton? A gente não quer esperar nada, a gente quer tudo para ontem, tudo rápido, porque nós vivemos em um tempo das coisas muito ágeis, né, Lila? Lila que está aí, que mexe aí com toda essa tecnologia, num clicar de um botão, tudo aparece ali na tela e você, qualquer informação hoje, eu estava olhando meu esposo, a nossa geladeira pifou, né? A gente ficou sem geladeira e aí ele fez uma consulta lá no Google, perguntou uma coisa, já vem ensinando várias outras coisas, já vem falando todos os defeitos, todos os possíveis daquele modelo. Então, a gente tem hoje um acesso às coisas de maneira muito rápida. Mas o trabalhar de Deus que a gente contempla na palavra, tudo que a gente estuda na palavra, e a gente percebe, então, como é a mente de Deus, né? Como ele trabalha, como são os processos com Deus, eles não são assim. Deus, ele nos atrai, ele nos fala, ele nos prepara, e ele tem aquele tempo do amadurecer nosso, espiritual, ele vai nos conduzindo a esse crescimento de forma saudável, né? Então, não tem nada aí, sabe aqueles frutos que você coloca para amadurecer mais rápido? Já viu, Clifton? A gente embala num jornal, tira da luz, forçadamente. Com Deus, as coisas não são assim. Deus não faz nada de maneira forçada, apressada, porque Ele faz coisas para a eternidade, para durar. E eu estou nesse processo da espera em Deus. Mas eu percebi que Deus estava fazendo algo muito diferente em mim e eu creio que eu estou aqui na sala hoje transbordando para vocês porque todo esse meu processo tem a ver com essa sala. Eu consigo perceber isso de maneira muito nítida, muito clara, como Deus me atraiu para essa sala, para esse lugar de encontro, e como eu tenho sido treinada aqui em algumas áreas da minha vida que eu precisava tanto, através dos nossos encontros, da nossa troca diária, através das ministrações que recebemos aqui, do pastoreio que temos sido de maneira tão generosa sido pastoreados, eu tenho visto Deus forjar em mim, trabalhar em mim, algumas habilidades que eu não tinha. E eu, certa vez, escrevi uma poesia que fala sobre a alma de um poeta que é muito inquieta, que questiona muito as coisas, que quer saber ao mesmo tempo que se demora muito a contemplar, mas que gosta de esmiuçar as coisas. E eu percebi Deus me chamando para um lugar de uma dependência que eu ainda não conhecia. Eu quero falar para vocês hoje de uma palavra que Deus me entregou em setembro do ano passado, nesse processo da minha espera, pela restauração de algumas coisas na minha casa, na minha família. Eu estava num congresso na igreja Abba Pai e foi de uma maneira muito especial que Deus me levou ali, ele preparou tudo, eu não sabia que eu ia viver esse momento de aquele congresso de mulheres. E ali numa tarde, depois de uma ministração, quando eu já estava no hotel, no quarto do hotel, Deus estava falando muito sobre as estações da nossa vida. O inverno, o verão, a primavera, o outono. Deus é um Deus de ciclos, de tempos, né? De estações. Ele faz isso desde a criação. A gente pode ver isso, né? Os 7 dias da semana, os meses, as estações do ano. Deus é um Deus que nos conduz em ciclos. E ele me falou sobre o tempo em que eu estava, esse inverno tão rigoroso que eu estava, esse tempo tão difícil de passar. Mas ele me deu uma promessa aquele dia lá no hotel. Eu entendi dessa forma.
Eu discerni como o Senhor falando comigo ali, ao meu coração, de maneira muito específica. E foi em Gênesis 18, no verso 14, estava escrito: acaso para o Senhor há alguma coisa impossível ou demasiadamente difícil? Na primavera eu voltarei e Sara terá um filho. Deus estava falando aqui com Abraão. Nós já conhecemos essa história, né? De Abraão, que esperou por essa promessa só 25 anos. Um Deus que podia fazer Sara gerar na hora que ele falou com Abraão. Sai da sua terra, sai da sua parentela, vai para uma terra que eu vou te mostrar. Você será pai de multidão. Sua descendência você não vai dar conta de contar, né? Deus ilustra essa promessa falando com ele, né? Olha para o céu, será. E Deus podia fazer isso naquele mesmo momento, mas Deus estava preparando nesses 25 anos, não o filho, mas o pai, Abraão, para receber essa promessa, esse filho. Então, Deus ele tem o tempo, certo esse ditado. Deus nunca se atrasa, o tempo dele é preciso e é perfeito. Mas para a gente parece longo, demorado, nós humanos, porque não gostamos de esperar, porque isso para a gente é um grande desafio. E naquela tarde eu entendi que o Senhor estava me dizendo, não é impossível fazer isso. Eu estou também chegando aos 25 anos de espera pela conversão da minha casa. E eu caminhar durante esses 25 anos nessa espera veio trazendo um exercício, né? Daqueles intensos de fé. Às vezes parecia que estava tudo indo para acontecer, para culminar nesse momento, né? E desandava tudo. Já viu quando desanda a massa do bolo? Alguma coisa acontece e o negócio da receita dá errado. E aí dava aquela frustração, aquela tristeza, e novamente o Senhor então renovava a esperança e a fé. E nesse momento eu senti muito forte nesses últimos tempos, Deus trabalhando nessa área da minha vida, para que eu pudesse entender que eu estava ainda retendo muita coisa, vou colocar dessa forma, das bênçãos de Deus, por causa dessa característica de querer controlar as coisas. Às vezes é difícil da gente assumir isso, mas a gente tem essa mania de querer controlar as coisas e querer que seja do nosso jeito e no nosso tempo. Por isso, cada vez mais Deus vai nos intensificando nesse chamado nesse treinamento de esperar nele. Então, o que Deus faz? Ele vai tirando todas as escoras. Parece que as coisas começam a desabar, dá tudo errado na sua vida, para que você não tenha como se apoiar em coisa alguma, senão na confiança e na fé exclusiva em Deus. Porque em momentos que você não tem outros recursos, outros apoios humanos, você está mais quebrantado e sensível a perceber a grandeza e a soberania de Deus, a perceber que Ele não depende da gente. Nós é que dependemos dele. Ele não depende dos meus acertos ou dos meus erros para fazer, ele faz como ele quer. E compreender isso, absorver isso, no nível só de não saber apenas, mas de que isso se torne uma convicção tão firme, que se torne o nosso descanso verdadeiro. E eu me lembro que, quando a pastora Rose trouxe aqui uma ministração na quarta estratégica sobre a viúva de Naim, lembram-se? Aquele dia que Jesus interrompe um funeral. Aquele dia foi um dia de muitas respostas para mim, foi uma manhã de respostas para mim.
Jesus, ele foi ao choro, ao encontro do choro daquela mulher, antes dele ir até o menino morto, o jovem morto, para ressuscitar. Foi o choro daquela mulher que atraiu Jesus. E Jesus ali, então, ele faz né, ele fala com aquela mulher de uma forma assim, para ela parar de chorar, mas o filho estava morto, mas como assim? Jesus falou muito forte comigo naquele dia. Pare de se lamentar. Você não precisa andar se lamentando por esse cenário, né? Eu sou o Deus que ressuscito mortos, eu sou o Deus que faço qualquer coisa. Eu sou o Deus da sua vida. Eu sou o Deus que você anuncia. Então, aprenda a descansar na minha soberania. E de lá para cá foi um trabalho muito intenso de Deus. Eu contei para a Mônica, né, nos bastidores, no particular, e depois daquele momento que eu saí da sala, eu estava no carro ouvindo a ministração da pastora Rose, meu esposo estava junto comigo, eu não me contive ali, aquele choro tinha que romper, porque Deus falava muito forte no meu coração ali. E quando eu cheguei no meu local de trabalho, passando pouco tempo, entrou um cliente ali. Ele foi com um amigo nosso conhecido e do escritório eu via ele ali, né, eles conversando com um dos meus filhos, e de repente ele entrou dentro do escritório, ele falou: "Olha, eu preciso falar com a senhora e tal, posso sentar aqui um pouquinho?" Eu falei: "Pode sentar, fique à vontade." Ali ele começou a falar comigo e ele me fez uma pergunta naquela manhã, né, dentro daquela ministração que eu tinha escutado ali, pouco tempo antes na sala, e ele falou: "Eu não sou Deus que posso até ressuscitar, o Senhor, quer que você saiba disso." E ele falou ali sobre a minha dor de uma maneira muito particular, né, vocês sabem como eu, estou passando por esse momento, né, do divórcio do meu filho, da minha neta que tem sofrido muito por causa desse divórcio, e a minha neta tinha dormido comigo naquela noite, e ela chorava, e ela dizia assim: "Vovó, pede para Jesus, Jesus não pode fazer isso. Por que você ainda não falou com Jesus, vovó? Vamos falar com Jesus?" E ela me chamava para orar. Eu quero a minha vida, eu quero a minha vida com meu papai, a minha mamãe. Então ela falava aquelas coisas que é difícil da gente ouvir, difícil da gente explicar, né. E eu estava muito fragilizada naquela manhã com tudo isso. E quando aquele homem começou a falar, ele falou novamente sobre essas promessas do Senhor, né, no meu coração. Não há impossíveis, não há nada que eu não possa fazer. E de lá para cá foi muito intenso tudo isso, né, eu conversando com a Ana também, esse processo de entender, né, que nós não podemos, a pastora muitas vezes aqui trouxe da parte de Deus essa ministração ao meu coração, nós mães nos culpamos muito, às vezes, né, a gente tem esse lugar de achar que se alguma coisa deu errada na vida do nosso filho é responsabilidade nossa, e de entender que durante um tempo, Deus nos permite cuidar e treinar os nossos filhos, somos treinadores mesmo, mas vai chegar o tempo deles andarem com as próprias pernas, tomar suas decisões, às vezes decisões que a gente não vai, concordar com elas, mas nós vamos ter que respeitar, porque é a vida deles, é a escolha deles, nós não podemos fazer por eles. E como mãe, como a Ana falava comigo assim: "Você é uma mãe muito choca", e a Ana tem razão. Então Deus me treinando nesse lugar de entender que não sou eu que estou no controle, que é Deus que está no controle. E às vezes as nossas vistas, quando parece que as coisas estão dando errado, como eu li aqui no em Isaías 64, né, Deus ele trabalha para quem está esperando nele. E o trabalhar do Senhor, como eu falei com a Mônica ontem, a gente muitas vezes não entende, mas o Espírito Santo nos confirma no íntimo: "Calma, sou eu estou fazendo."
E a maneira de Deus fazer, ela é exclusiva, ela é perfeita, ela é surpreendente. Muitas vezes nós não vamos entender mesmo os pensamentos de Deus, o que a palavra nos diz, eles são mais altos, mais elevados do que os nossos, está acima, muitas vezes, da nossa capacidade de discernir. Mas chega o tempo, então, que todas as coisas ficam claras e você fala, olha, por isso aconteceu assim, assim. Olha, Deus estava fazendo isso. Então, com todas essas ministrações aqui na sala, teve uma também muito especial, foi do pastor Tony, quando ele fala ali, né, que na olaria de Deus não há lixeira, Deus não tem esse descarte. Deus é aquele oleiro que, se o vaso se quebrou, e se quebrou nas mãos dele, ele é poderoso para refazer, conforme o querer e a vontade dele. E Deus foi ministrando tantas coisas ao meu coração naquele período. E conversando, né, com a Mônica, com a Ana, eu fui entendendo. Deus foi confirmando, olha, você precisa se posicionar. Nesse momento, apenas no papel que te cabe de avó. O seu papel aqui não é de mãe, é de avó, é de suporte, mas não é de mãe. Por mais difícil que fosse, por conta dos detalhes que eu não vou compartilhar aqui com vocês por causa do tempo, né? E por uma questão também de coerência, eu acredito, foi trazendo aquela ansiedade, aquele medo, as coisas que estavam acontecendo, os conflitos muito desgastantes, né? Todo processo de divórcio é desgastante, todo mundo, né, que está em torno ali sofre com aquilo, mas quem está envolvido diretamente, lidando com isso, sabe como é desgastante. Então, em alguns momentos, nós assumimos um papel, eu e o meu esposo, que não nos cabia. E Deus, ele generosamente, docemente, firmemente vem nos corrigir, vem nos dizer, solta, sai desse lugar que não é seu, né? Não se responsabilize pelo que não é seu. A sua parte você fez, aquilo que te cabia. Agora você é a avó. E Deus foi forjando esse lugar, essa sala, eu falo que é um lugar de treinamento emocional para mim, assim, inconfundivelmente, como eu vejo claramente Deus me treinando nessas habilidades, nessa área, forjando uma força que eu não tinha, e como eu sou grata por isso. E eu percebo isso assim com uma nitidez incrível. Isso alegra muito o meu coração, porque eu não fico assim, será? Será? Não é certo. Deus fala de maneira muito pontual. Não tem como eu fingir que não estou ouvindo, não tem jeito, sabe, Vita? Aquelas coisas assim, quando Deus fala, ele fala e não tem jeito de você poder dar desculpinha. É desse jeito que Deus faz aqui comigo nessa sala. Então, eu tenho que fazer uma escolha a partir do momento que Deus fala comigo, ou fala com você, a gente tem, ele não nos obriga, mas nós precisamos nos posicionar, porque se obedecemos, vamos colher da nossa obediência, e se desobedecemos, também vamos colher dela. Então, assim que o Senhor começou a falar de maneira muito clara, foi propício esses dias que nós estávamos, Deus sabe como trabalhar, ele não desperdiça nada, que eu e meu esposo estávamos levando a Bela para a escola, porque o meu esposo estava comigo no carro, a gente estava ouvindo junto, né, a sala. Então eu pude sentar e conversar com ele, dentro do que Deus estava falando. Nós chegamos a um acordo, mesmo que ele não estava assim tão certo disso, mas teve um dia, né, eu não o tempo não vai dar para me contar tudo, mas teve um dia que Deus mandou 3 pessoas ao meu encontro para confirmar isso. Falei, Deus, como meu coração é. O Senhor precisou mandar 3 pessoas para dizer a mesma coisa para mim. Esse é o tempo de você cuidar de você e seu esposo. E as pessoas diziam de maneira bem clara, desse jeito que eu estou falando. Agora é o tempo seu e do seu esposo, é o seu casamento. Cuide do seu casamento. Em outras palavras, cuide da sua vida.
Então foi muito específico. E eu falei isso com meu esposo, né, e nós começamos a dar esses passos de ir até aqui, nós só podemos ir até aqui. Vamos limitar para nós não podemos passar dessa linha. Se precisar da gente assim, assim, a gente está aqui, está pronto para dar o suporte, para ajudar, mas a gente não pode fazer, não podemos passar dessa linha. E a gente começou nesse combinado, nós fizemos uma viagem, os 2 com o coraçãozinho apertado, a gente fez essa viagem, né, em outros momentos algumas coisas que a gente estava fazendo, a gente começou a ir desligando, mas nesse final de semana aconteceu algo, contei para a Mônica, de novo muito surpreendente, hein, Mônica? Nós não ficamos com a Bela, né, fomos descansar nesse final de semana, e entendemos aquilo como uma direção de Deus, né, nós precisamos desse momento. E ali, quando foi um momento tão agradável, nós passamos com a minha filha, com o meu genro, com os pais dele, e descansamos, conversamos, rimos, brincamos. E depois que eles foram embora, no final da tarde, eu estava ali cuidando de alguns afazeres da casa. A hora já está acabando aí, né, gente? Vixe, vou ter que acelerar aqui. E quando eu entrei dentro de casa, eu estava ali lavando uma roupa, e aí quando eu entrei dentro de casa, eu peguei o meu esposo chorando muito, chorando de soluçar. E eu tomei um choque muito grande, porque eu nem me lembrava a última vez que eu tinha visto meu esposo chorar. Né, ele tem um temperamento mais forte, é um homem mais assim, muito contido nas emoções dele, então, nesse sentido, né, de emocional, de chorar, de demonstrar alguma coisa assim. Ele chorava muito, eu tomei um susto. Eu me lembrei depois que a última vez que eu vi ele chorando, a gente era namorados, nós namorávamos. Então, nós já estamos há 30 anos casados, né. Então aquilo para mim foi eu fiquei em choque mesmo, e aí eu tentava descobrir o que era, ele não conseguia falar, e ele estava ali depois de algum tempo ele conseguiu falar que estava com uma angústia muito grande, e com medo de perder a Bela, que ele queria ver a Bela, né, minha neta, e nós, saímos da onde nós estávamos para ir ao encontro dela, porque ele estava assim, ele não conseguia ficar ali. Eu falei com a Mônica que eu não estava entendendo o que estava acontecendo, né. Mas depois Deus ele foi me acalmando, aquietando a minha alma. Ele tem uma maneira de trabalhar com cada um. Ele está me forjando numa força e num controle, autocontrole, que, não é comum para mim. Eu sou mais emocional, né, mais assim, manteiga derretida, como a gente diz aqui, e o Senhor está me dando uma sobriedade nesse tempo, uma clareza, e forjando mesmo uma força que eu sei que vem da parte dele. E com o meu esposo eu vejo que está acontecendo o contrário, ele está quebrantando, está amolecendo, e às vezes a gente não entende por quê, mas Deus sabe de tudo, e Ele sabe como trabalhar. Ele é este Deus que trabalha para o que nele espera. E esperar em Deus não é algo passivo, é uma ação de fé, de confiança, de dependência, apesar de. Eu posso dizer para vocês que as coisas não estão arrumadinhas aqui na minha casa. Elas não estão como eu gostaria. As coisas estão, às vezes, bem complicadas. Mas como eu disse para a Mônica ontem, no íntimo do meu coração, o Senhor disse para mim: "Calma, eu estou aqui. Ele está trabalhando". Essa é a minha fé e a minha convicção nele. E eu espero que isso também seja a sua, em tempos difíceis, em tempos de que você não entender nada, creia somente e descanse, porque ele trabalha para aqueles que nele esperam. E como aquela promessa que ele me deu, vou encerrar aqui, eu sei que a primavera vai chegar, eu posso me alegrar, eu posso cantar, eu posso dançar, ele virá. E as coisas que parecem impossíveis para mim não são impossíveis para ele. Amém? Esse é meu transbordo de hoje. Obrigada por me ouvir. Amém. Estão me ouvindo, gente? Congelou aqui, mas eu ouço vocês perfeitamente.
Tá tudo certo, Cíntia? Obrigada, obrigada por compartilhar. Meu Deus, acaso existe algo impossível para o nosso Deus? Não, tá tudo no controle dele. Glória a Deus por isso. Meu Deus, que manhã gloriosa saber que estamos aqui juntos para um só propósito. Obrigada, Tanuri, obrigada. Deixa eu ver se eu consigo chamar minha pastora para estar orando pela sua vida. Rose Ferraz, minha pastora de pele de seda, cadê você? Deixa eu ver. Tá congelando aqui, hein, gente? Tá congelando, mas sua voz está saindo bem. Acho que a pastora Rose não tá por aí, não. Ah, sim. Então tá. Então eu pensei que fosse o meu, porque não tá vindo. Beleza. Então vamos orar. Cíntia, obrigada, viu? Obrigada por você estar aqui conosco, obrigada por você estar passando esse processo e contando aqui, porque vai fortalecer na nossa fé. Como eu digo para a Cíntia, é até difícil de entender isso, ela passar um processo tão distante e tão doloroso e fortalecer a minha fé. Outro dia eu estava questionando isso para o Senhor, Senhor, isso é justo trabalhar em tudo. Pai, muito obrigado. Obrigada por esse transbordo, obrigada pela vida da Tanuri. Obrigada, Senhor, porque nós cremos que Tu estás fazendo, que tudo está no controle das Tuas mãos, que Tu não desperdiça nada, Senhor, que Tu sabes como tratar. E a Tua vontade, ela é muito perfeita, e os Teus planos são muito maiores que os nossos, e por isso queremos Te adorar nessa manhã, Pai. Queremos dizer que somente Tu és digno de toda a honra e de toda a glória. Guarda os nossos corações e nos fortalece na Tua fé. É o que eu te peço nessa manhã de terça-feira do Transbordo Sem Fim. Amém, Jesus. Beijo no seu coração.